Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando para apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, aonde quer que você esteja. Nosso carinho, nosso reconhecimento. Fique atento, porque as melhores informações do universo rural começam a passar por aqui. Está conosco aqui no programa o nosso presidente Sérgio Poleto, que vai destacar as melhores informações. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham. Alegria mais uma vez poder estar de volta, né? E voltando da gravação de ontem, direto aqui do nosso estúdio, né? Coisa que fazia aí praticamente 2 meses que a gente não gravava aqui, né? Verdade. Gravava direto lá do sindicato, até por causa dos cuidados que a gente tinha também. Tinha e tem ainda, né? Da questão do Covid-19. Coisas que a gente jamais imaginava que acontecia e tinha que fazer, e a gente teve que se adaptar dentro de todos esses cuidados também, né? Então, a gente voltando aos poucos, né, se adaptando também à nova realidade agora, né, com todos os cuidados. Mas, Bonese, eu trouxe aqui 4 pontos para a gente falar um pouquinho nesse primeiro bloco, e depois no segundo bloco as nossas agendas e as atividades da semana, enfim. Mas eu gostaria de apenas avisar, né, e chamar a atenção dos nossos associados do convênio que a gente fez com a Rede de Postos Sim, né? Já tá em vigor, digamos assim. O pessoal já essa semana já começou a fazer o cadastro, né? Tem que passar no sindicato, baixar um aplicativo no celular. Com esse aplicativo passa nas redes de postos, né, aqui em Vacaria, onde ele for, né, onde estiver viajando, enfim, tanto para gasolina quanto para óleo diesel, né, lubrificantes, enfim, e os descontos são excelentes. Então, a gente não pode aqui estar falando os valores, né, por litro que dão de desconto, né, até por questão de ética, mas assim, ó, vale a pena mesmo os nossos associados, assalariados rurais, pecuaristas que são associados, passar no sindicato e fazer esse cadastro. Vou falar um pouquinho sobre isso, vamos tentar esmiuçar como é que a pessoa vai fazer. Ela vai chega no sindicato, mostra o telefone, que tem que ser um smartphone, obviamente. A Lisiane vai lá dar o suporte, baixa, tem um código, uma coisa assim, é isso? A Luciana. A Luciana vai baixar um aplicativo lá no celular. Baixando esse aplicativo, é questão de segundos, né, para baixar o aplicativo. Baixou esse aplicativo, ele vai no posto, simplesmente faz ali o procedimento na hora de abastecer, abre um QR Code, quando abriu ali ele já obtém os descontos no combustível, enfim, que ele abastece. E para tomar posse deste benefício, tem que ser associado. Tem que ser associado, tem de ser associado e precisa estar em dia com o sindicato. Então, há todo um monitoramento, um controle das pessoas que vão pegar isso aí. Essa semana já foram vários que foram buscar esse convênio também, e vale a pena. Só dizer assim, ó, a gente já abasteceu por esse convênio, sabe que vale a pena mesmo. Quer dizer, o pessoal do interior aí que abastece aí em torno de 40, 50 litros de combustível, já tira praticamente o almoço, a viagem que vem para a cidade, né? Então, só no desconto da gasolina. Então, vale a pena fazer. É uma ajuda a mais que o sindicato está trazendo para os associados. Uma outra questão também que a gente está trazendo ainda é com relação ao próprio Covid-19, o coronavírus. A gente tem falado aqui em praticamente vários programas, quase todos os programas. Eu acho que a gente não pode ainda baixar a guarda, né? A gente precisa se cuidar disso. Essa semana nós tivemos aí 2 ou 3 reuniões via virtual, e o pessoal chama muita atenção dos cuidados que a gente precisa ainda ter com relação a isso. Eu acompanhei essa semana uma reunião da Contar com relação ao que pode acontecer ainda das pessoas que já passaram o corona, pode se contaminar de novo, né? Isso, especialistas falando isso. Então, a atenção que a gente chama aqui é que as pessoas se cuidem, né? Usem máscara, usem o álcool gel, usem todos os tipos de equipamento, né, de proteção que for necessário.
E aí, principalmente, a questão do assalariado rural. Né, o assalariado rural. E aqui eu vou falar várias questões do assalariado rural dentro da própria Convenção Coletiva de Trabalho. Né? O assalariado tem vários direitos, tem várias questões que precisam ser observadas, e uma delas é essa questão também do distanciamento entre uma pessoa e outra no transporte, onde ele vai estar andando no ônibus, eles não podem ficar aglomerados, no alojamento, nos refeitórios. Então os assalariados que estão nos escutando também, por favor, levem essas informações lá para o chefe de turma, e os chefes, as empresas também já estão sabendo dessas digamos assim, informações e das medidas de proteção que tem que tomar. Então, são coisas que a gente vem chamando a atenção e vem trazendo para que as pessoas também possam estar se cuidando. É verdade. E outra coisa, Bonesi, a direção do sindicato vai tomar algumas atitudes com relação à convenção coletiva. Essas atitudes são do descumprimento da nossa convenção coletiva de trabalho que a gente tem. Quer dizer que foi ajustado, acertado, e o pessoal não está... Nós temos vários escritórios aqui em Vacaria e algumas empresas que não estão cumprindo algumas cláusulas desta convenção coletiva, ou seja, principalmente a questão da homologação da rescisão de contrato de trabalho não estão sendo feita no sindicato. Então, assim, chamar a atenção, se algum proprietário de escritório estiver nos ouvindo, de algumas empresas, ou mesmo o trabalhador assalariado que for mandado embora da empresa, for demitido, e for fazer a rescisão no escritório ou na empresa, essas rescisões elas não têm validade. Né? Elas não têm validade. Então, assim, nós já denunciamos várias empresas, e eu não tenho medo de dizer aqui, nós já denunciamos e vamos denunciar de novo. Né, o sindicato vai fazer isso de novo, nós vamos denunciar as empresas e escritório que não estiverem cumprindo a convenção coletiva de trabalho. Tem muitas empresas, muitos escritórios principalmente, que acham que a convenção não tem validade, principalmente uma cláusula que é do desconto da contribuição confederativa. Após ser negociada, ela passa a ter valor como se fosse a lei. Né? Então, portanto, tem que ser observado isso aí, e o trabalhador, principalmente o assalariado, precisa dar sua contrapartida também para o sindicato. Quer dizer, se o sindicato está brigando por um salário melhor, por condições melhores de trabalho, o trabalhador também precisa ajudar o sindicato nessas alturas. E os escritórios precisam seguir o que foi decidido, né? Não pode tomar decisões por conta. Essa semana também nós tivemos, na quinta-feira de tarde, uma reunião muito importante, e a decisão que a FETAR tomou é de que os sindicatos vão encaminhar todos os nomes dos escritórios das empresas que não estão cumprindo, e vai ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho. Nós aqui já temos uma relação, já foi encaminhado e vamos encaminhar de novo. Não interessa. E se algum empregador estiver ouvindo esse nosso programa, que tem a contabilidade feita nos escritórios, cuidado, porque a rescisão que é feita sem a homologação do sindicato a partir do 5º mês de trabalho do empregador, ela pode se tornar nula e tem que ser feita de novo. Então, muitas vezes o escritório toma essa atitude sem o próprio empregador saber. Né, faz coisa errada e depois sobra para o empregador pagar a conta. Então, assim, nós vamos inclusive mandar correspondência para os escritórios chamando a atenção disso. Se os escritórios não quiserem cumprir, azar depois, se eles tiverem que cumprir com base em alguma decisão da lei. Exatamente. Sérgio, falando em convenção coletiva de trabalho, os deputados estaduais acharam por bem não reajustar o valor do mínimo regional? Eu não tenho acompanhado nos últimos dias agora, Bonesi, mas eu sei que tinha uma decisão de um deputado, um parecer do deputado, dizendo que não teria necessidade de ter aumento. E parece que foi isso que decidiram. Inclusive foi notícia, pelo menos ouvi uma manchete de um Vladimir na sexta-feira ontem, portanto. Pois é. Então, assim, lamentavelmente, né, deputados que é da base da esquerda, né, não totalmente da esquerda, mas da base socialista, né, deram um parecer dizendo que
o governo do estado não precisaria dar aumento por causa da função da pandemia, enfim. Como se, de conta, não houvesse necessidade do trabalhador receber um salário melhor, né? Quer dizer, não aumentou as coisas, o azeite, a própria carne, o próprio arroz, quer dizer, como é que o trabalhador vai poder sobreviver com esse salário mínimo de 1.200 e alguma coisa, né? Que é o salário, o piso base para o assalariado rural no estado. Outra coisa, Bonesi, que eu poderia colocar aqui também é com relação às perícias do INSS. É uma vergonha aquilo que está acontecendo com relação às perícias, não só aqui em Vacaria, mas em todo o país, e aqui em Vacaria também. As perícias são negadas, mesmo com as pessoas tendo direito, então nós chamamos a atenção a todos aqueles trabalhadores rurais assalariados que encaminharam perícia e está sendo negada, que procure o sindicato, porque a gente vai estar orientando quais são as atitudes, o que tem que fazer e como tem que fazer. E com relação à aposentadoria, que não façam em escritório particular ou pessoas que não conhecem. Busque o sindicato para fazer através do sindicato, que aí a gente faz através do sistema do meu INSS, que é um sistema melhor e com mais agilidade na liberação, então, do procedimento da aposentadoria. É isso aí por enquanto, o primeiro bloco? O primeiro bloco é isso, Bonesi. Então vamos ficar aguardando agora, que tem muito mais daqui a pouquinho no programa Vida Rural deste sábado. Hoje é dia 10 de outubro de 2020. É um instante só e a gente já volta. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 10 de outubro de 2020. Bom, nesse espaço, agora neste bloco, nós vamos passar a semana limpo e projetar a próxima semana no STR de Vacaria e Muitos Capões. Então, Sérgio. Pois é, essa semana nós tivemos aí várias atividades, e essas atividades, algumas presencial, outras através dos vias de online, né, como a gente se habituou também agora a participar. E uma delas foi na terça-feira, um debate que a gente participou através via online sobre o Covid-19 no ambiente de trabalho. Eu diria assim, um importante debate onde a gente pôde ver um pouco a nível nacional o que realmente pode acontecer com relação à questão do Covid. O que pode acontecer, o que está acontecendo e o resultado pós-pandemia. Né? Porque a gente pensa assim, mas isso passou, acabou, terminou, enfim. Mas é o resultado das consequências que acontecem depois que passa a pandemia. Existem alguns lugares no Brasil, colocado principalmente pelos palestrantes que fizeram os painéis desse encontro, trabalhadores que foram contaminados e estão hoje com sequelas no trabalho, quer dizer, não vão poder conseguir voltar ao trabalho. Aí não estão conseguindo voltar ao trabalho, não estão recebendo no trabalho da empresa, não estão recebendo da perícia do INSS porque não estão fazendo e estão passando por dificuldades. Outra coisa que o pessoal também comentou muito é de que as pessoas precisam, a partir de agora, o cuidado da questão da contaminação, porque pode contaminar de novo, quer dizer, mesmo as pessoas que já passaram pelo corona, eles podem voltar a ter o coronavírus de novo, né? Então é uma questão preocupante. Outra questão preocupante que foi levantada nesse encontro é a questão de ninguém sabe até quando vai isso, quer dizer, isso chega ao final do ano, na virada do ano, quer dizer, termina essa pandemia, não termina, continua. Então é uma questão que a gente precisa aprender a conviver com isso. Por isso que a gente continua chamando a atenção dos cuidados, da prevenção, de tudo isso que a gente tem chamado a atenção em praticamente todos os programas.
Na quarta-feira também nós tivemos uma reunião da diretoria da FETAR, lá de Porto Alegre, também com várias questões importantes, e uma delas principalmente também é essa questão de como é que o assalariado rural lá dentro das suas empresas, no local de trabalho, está se trabalhando essa questão dos cuidados, dos contatos que eles têm, principalmente dos alojamentos, dos refeitórios. E aqui eu falaria especificamente aqui de Vacaria. Como é que está sendo os locais dos refeitórios, onde o pessoal tem ido para o almoço, para as refeições, quer dizer, estão mantendo o distanciamento, não estão mantendo? Na questão do transporte, o transporte dos ônibus também, as pessoas estão mantendo o distanciamento, vai todo mundo junto, todo mundo no mesmo ônibus, enfim. Então são várias questões aí que a gente tem discutido nessas reuniões. Na quinta-feira, um encontro sobre legislação e convenções coletivas de trabalho, que foi aonde foi definido aí então de denunciar todas as empresas, escritórios que não cumprem a convenção coletiva de trabalho. E sexta-feira, ontem, a reunião da Comissão de Saúde e do Meio Ambiente do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos. Para a próxima semana, Bonese, na segunda-feira é feriado, nosso dia, né, o dia da criança, então vamos esperar os presentes, né? Lembrar aí o tempo que a gente brincava, né? Sobrava tempo para a gente brincar. Na terça-feira, então, e na segunda, então, não há atendimento, né, no sindicato, nem aqui em Vacaria, nem lá em Muitos Capões. Na terça-feira, às 14 horas, reunião do Comitê do Covid-19 do Ministério do Trabalho e Emprego, a HPOME, Farsul e FETAR. Na quarta-feira, nós teremos às 9 horas da manhã reunião do Conselho da Saúde, na Câmara de Vereadores. Às 9 horas também reunião do Conselho Fiscal no sindicato. E de tarde, a partir da 1h30, então, a reunião da diretoria efetiva, eu, a prof. O Giovanni, juntamente com o Conselho Fiscal, que é o Jaime, a Eliane e o Lindomar. Então é a reunião mensal que a gente faz todos os meses. E avisos, nós temos apenas um aviso. A doutora Carla Panassol, naturalista, atende no dia 29 de outubro. Essas as informações, avisos, atividades da semana que passou e da próxima semana também. Lembrando mais uma vez que segunda-feira, então, é feriado, dia da criança e também de Nossa Senhora Aparecida. E Sérgio, é importante a gente falar um pouquinho aqui a respeito da produção. A gente falou outro dia que se esperava, quem sabe, um frio, cuidado da geada. Aí esse frio não foi tão grande assim, eu não sei, depois você pode explicar um pouco melhor sobre isso. Aí depois agora veio uma onda forte de calor. Então agora baixou de novo a temperatura. A questão da produção, como é que ela se comporta? O que acontece com a produção num momento desse? Bom, eu vou falar aqui questão não técnica, porque a gente não é técnico agrícola, né? Mas a gente tem conversado com o Jefferson praticamente quase que todo dia. Ele que é técnico agrícola e é o nosso técnico agrícola do sindicato. Então, ele que tem visitado as propriedades, ele tem andado aí no interior praticamente todo dia, e o que a gente tem percebido aí mesmo com essas intempéries, digamos assim, um pouco calor, frio, algumas regiões granizo, outras regiões vendaval, enfim, né, nos últimos dias aí, mesmo assim a produção está excelente. Né? A uva é muito bonita, a brotação inicial é bonita, mostrando aí bastante produção de uva. A questão do frutas de caroço também, né? Tanto o pêssego, a ameixa, nós infelizmente temos poucos produtores, mas está aparentemente também bonita. E a maçã também mostrando aí uma excelente safra. As pequenas frutas também, até o presente momento, mostra uma safra boa, né? E a gente espera que o tempo continue colaborando com isso também, né? Claro que ainda até agora não se tem assim, o agricultor não tem contabilizado prejuízos muito com isso, né? E torcer para que isso não aconteça também. Porque a maioria fez o seguro, mas o bom é colher, não é usar o seguro, né? Então, eu diria assim, se continuar assim, nós teremos aí excelentes safras pela frente.
Em épocas anteriores, como é que o tempo se comportou nessa mesma época, assim? Ele não muda muito, né, Bonese? Alguma coisa com relação à temperatura, né? A gente tem visto, inclusive acompanhando o tempo, o clima, a gente nunca viu na primavera, a entrada da primavera, o final do inverno e as temperaturas tão altas assim, né? Então, isso a gente percebe. E a previsão é para a gente ter um verão aí extremamente quente, né? E também tem gente dizendo, né, e principalmente os especialistas do tempo, dizendo que nós teremos aí um verão com pouca chuva. Mas torcer que isso não se confirme, né, e torcer aí que a gente consiga uma boa produção. Mas até agora tem se comportado igual aos outros anos, não tem mudado muito. E a respeito de quem buscar ou precisar de mais informações, inclusive até para fazer análises, fazer algum tipo de monitoramento na sua propriedade, tem buscar ajuda lá com o técnico, né? Sim, o Jefferson, o né? Jefferson, isso. Todo agricultor que é associado nosso, a gente tem assistência técnica, né? Então gratuita, né? Não tem custo nenhum. Claro, se ele for mandar fazer análise do solo, né, da terra, então ele tem o custo da análise, mas mesmo assim nós somos conveniados com uma empresa que o custo em si da análise é baratíssimo, né? Então a pessoa vem, né, se informa, pede informação, vem, conversa com o Jefferson faz as visitas técnicas, ele tem andado por aí para o interior praticamente direto. E uma coisa interessante dizer, Bonese, é de que ele não vai nas propriedades sem o consentimento também das pessoas. Ele não chega lá na propriedade e diz aqui, ó, eu vim aqui para dar assistência técnica. O agricultor tem que pedir assistência técnica. Essa é a informação que a gente acha interessante fazer. É verdade. Ou seja, de repente o agricultor fica esperando que o sindicato se movimente, vá até a propriedade, e não é assim. Tem que primeiro faz um agendamento, né? Claro, o agricultor, o associado, ele tem que pedir, ele tem que dizer assim, ó, eu quero que o técnico agrícola me dê assistência técnica. Aí sim, aí nós vamos lá e a gente começa a dar assistência técnica. Muito bem. E um último recado agora, por favor, para a gente encerrar o programa. Só desejar aí, então, um bom final de semana, um bom feriadão a todos e para nossos agricultores e, enfim, assalariado, todo mundo aí que começa a receber os políticos em casa, né? Vamos começar a selecionar os melhores aí para serem votados no dia 15 de novembro, né? A gente não pode esquecer disso. Vamos ter eleição, é um momento ímpar para a gente escolher aí o melhor vereador, o melhor candidato a prefeito, vice-prefeito. É uma oportunidade ímpar que a gente tem. Então, desejar a todos um bom final de semana, um bom feriadão e uma boa tarde a todos. Boa tarde.